Hola, hola, feliz viernes a todos. Hoy 23 de mayo. Fíjense, ya vamos a medio año, la verdad. Hoy estoy solita, mi compañera está cumpliendo compromisos. Pero bueno, catarsis de un odontólogo, como todos los viernes, aquí estamos. Siempre recordando que esto es un streaming que siempre va dedicado a nuestros pacientes, a nuestros colegas, a nuestros amigos y todo el público en general. De verdad que es un espacio que hemos creado para hablar de lo que nunca te debe pasar y de lo que siempre debes saber. Fíjense algo muy particular. Hoy tomé este tema porque siempre me ha llamado la atención que los dientes o los grupos dentarios se habla de que mantienen una estrecha relación con los órganos del cuerpo. Entonces me parece así como que muy interesante conocer un poco más. Y la especialista con la que conversé, que va a estar acompañándome, es la doctora Sandra Tedesco de Brasil. Ahorita la vamos a agregar, por supuesto, ya ella está con nosotros, vamos a agregarla, vamos a pedirle que participe con nosotros. Ya vamos a buscarla aquí. Vamos a esperar que se una. Entonces, este es un tema que me llama mucho la atención porque hoy en día sabemos que todo tiene relación. Doctora, hoy, buenas tardes. ¿Cómo está Boa tú? tarde, tudo jóia? Como estás? Espero que te encuentres bien, espero que estés muy bien. Vamos a falar divagar para que puedan las personas entender. Estaba comentando, bueno, esto es un live que yo realizo todos los viernes para nuestros amigos, Uhum. colegas, pacientes, todas las personas que quieran participar y escuchar de muchos temas. Y bueno, usted es fundadora de un instituto en Brasil llamado Odonto Tedesco. Sé que es especialista o tiene especialización en endodoncia, ortodoncia y también odontología judiciaria. También has realizado tus maestrías, te has abocado mucho a la terapia neural odontológica, eres autora de un libro y en él también compartes lo que es la biocibernética bucal. Estaba hablando también ahorita que no estoy solita, mi compañera tuvo que cumplir unos compromisos, Carolina no Não asistió, vai. pero bueno, catarsis de un odontólogo tiene que salir los viernes, entonces bueno, ya nos acompañará en otra oportunidad. Que pena. Entonces, me llama mucho la atención y por eso quise que compartieras con nosotros Sim. sobre este tema, porque ciertamente ya he venido escuchando muchísimo de otros Uhum. especialistas que nuestros dientes están relacionados con nuestros órganos del cuerpo. Sim. Me gustaría que você falara sobre isso hoy. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, esse convite, né, tão honroso de uma doutora tão renomada, que é coordenadora da FACOP, né, na especialização como coordenadora de Venezuela. harmonização e de Venezuela também. E para mim é uma honra estar aqui hoje, fazendo parte dessas lives suas de sextas-feiras e colaborando de alguma forma com o nosso conhecimento, né? Sim. Que na verdade, esse conhecimento é um conhecimento de milênios, né, de milhões de anos atrás, mas depois do boom do lockdown, onde o mundo parou, parece que a população acordou
para determinado tipo de prevenção e cuidados com a saúde, né? A gente precisou levar um susto para poder aprimorar cada vez mais, não só a gente mesmo se cuidar, mas ao ensinamento aos nossos alunos e nossos pacientes e ter esse cuidado de uma forma também mais humanizada, né? Es así. Que é exatamente disso e por isso que nós estamos com o livro e com os estudos que são feitos há 20 anos, quando nem existia a legalização desse curso. Esse curso não era autorizado pela odontologia, pelos conselhos de classe do Brasil, né? CRO, CFO, nem existia na época a parte de acupuntura, de homeopatia, e também da terapia neural, porque é até bom você ter falado da terapia neural, porque eu faço sempre um comparativo que Es muy importante. existe uma diferença que na terapia neural, eu até ontem assisti um pouquinho da live da doutora que estava dando ontem uma live falando a respeito da terapia neural, e não existem protocolos, né, para terapia neural. A terapia neural, ela é um estímulo para determinados sistemas, e é um pouco diferente da odontologia integrativa. Ela faz parte da odontologia integrativa, mas ele é um estudo muito mais detalhado e muito mais invasivo, onde eles utilizam a procaína, né? E esse tipo de atendimento da terapia neural, ela pode ser desenvolvida por vários profissionais, fisioterapeutas, biomédicos, o que é um pouquinho diferente da odontologia integrativa. A odontologia integrativa, ela veio para cuidar um pouco mais das nossas especialidades, e principalmente da harmonização orofacial, vinculada às cirurgias plásticas, às cirurgias no geral, implantodontia, vinculadas à ortodontia, que são primeiro, segundo e terceiro lugar de pesquisas comprovadas cientificamente em relação ao que a gente pode fazer de orientação a nível preventivo e a nível de cuidados, né? Em relação... Fala, doutora. No, es que es muy interesante porque de hecho lo poco que yo he visto de la terapia neural, lógicamente nos ayuda mucho con dolencias, ¿no? Y a nivel de la región de cráneo cervicofacial, se está utilizando mucho hoy en día con estos pacientes que sufren de nervios del trigémino, con estos pacientes que incluso pacientes que han tenido hasta parálisis. Entonces es algo muy interesante porque es una terapia que complementa los tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sim. Entonces eso es importante. Sim, geralmente as patologias vinculadas ou a pré-patologia que ainda não foi instalada e nem diagnosticada, porque o interessante dessa odontologia integrativa, que é uma prévia antes da terapia neural, o interessante disso é essa avaliação que é diferenciada. Essa anamnese, ela é uma anamnese mais cuidadosa, né? Tanto é que o dentista que tem a especialidade em qualquer área da odontologia, ou o especialista focado à odontologia de harmonização, tanto para medida estética ou medidas terapêuticas, o que é de diferente é assim. Na terapia neural, a gente se baseia em tudo que está ligado ao nervo trigêmeo. E
a odontologia integrativa, ela não necessariamente ela está vinculada apenas a patologias vinculadas do sistema nervoso vinculado ao trigêmeo. Muitas dessas patologias aparecem devido ao sistema circulatório, respiratório, que de certa forma vão desencadear de uma patologia vinculada ao trigêmeo. Sim, mas a gente não trabalha só especificamente a essas patologias. O que nós estamos tentando diferenciar é que, muitas vezes, a odontologia integrativa ela vai colaborar com a diminuição de dor, por exemplo, até mesmo numa aplicação de um procedimento estético orofacial. Então, por exemplo, já a odontologia integrativa e a terapia neural, quando não trabalha com protocolo, porque cada dor é individualizada, a odontologia integrativa trabalha com protocolos, que é um pouco diferente. A odontologia integrativa, ela vai dar um protocolo personalizado de acordo com aquilo que a gente colhe na anamnese. Eu até coloquei alguns exemplos aqui em relação ao porquê, né, que eu acabei fazendo livro e estudando, né? Primeiro, a minha base educacional, e graças a Deus a genética foi muito graciosa comigo em relação à genética dos meus pais, que eram sempre uma genética muito boa, né, em relação à parte dentária, em relação à saúde mental, a problemas físicos totalmente normais e capazes, né? E o que a gente percebeu de tudo isso? Quando nós tivemos um trauma em relação a problemas externos, que a gente tem problemas intrínsecos e extrínsecos. Então, quando a gente começou a ter problemas extrínsecos, veio a curiosidade do que estava acontecendo comigo. Então, o que me fez fazer os estudos não foi só um problema pessoal, mas também de pacientes que apresentavam o mesmo problema. E eu falava, gente, espera aí, eu também tenho isso, e o meu paciente também, então vamos ver o que acontece, porque de certa forma é um autocuidado, né? É um autocuidado nosso, né? Sim, sim. Chega a ser até engraçado, porque a gente às vezes estuda o paciente, às vezes a gente se vê um pouquinho, né, nos pacientes, né? Mas a gente agradece ter nascido extremamente capaz, normal, e só ter adquirido um pouquinho de receio ou de trauma em relação a determinados fatores extrínsecos que a gente não tinha como controlar este problema. E agora, com a odontologia integrativa e com a terapia neural, a gente sabe que tem como controlar e tem cura. O que nós estamos, assim, muito felizes é que nós descobrimos e fazemos, a classe odontológica tem que se orgulhar, porque nós fazemos parte da história de um desenvolvimento de cura, principalmente de histórias de estresse, ansiedade, e a cura está vindo pelos dentes. Mesmo que a gente não feche diagnósticos e estabeleça hipóteses de diagnóstico. O que nos encanta é esse poder como doutores do pré-diagnóstico, coisa que nós não tínhamos essa visão há 20 anos atrás. Sim. Assim, a gente aprende muita coisa na faculdade, mas a gente acaba deixando um pouco de lado devido à rotina, e isso é um erro, né? Isso é um erro. Sí, sí, sí. No, y que definitivamente, o sea, hoy en día ha aumentado el estrés, ha aumentado la ansiedad y como siempre falo, o sea, cuerpo no está despegado de face, o sea, el rostro no está despegado del cuerpo. Y eso tenemos que, de verdad, como usted dice, integrativo. Una historia clínica, una buena anamnesis, ¿verdad? Detallada, nos va a decir a nosotros como especialistas realmente qué está pasando, qué está sucediendo con el cuerpo de pacientes. Eso es importante. Eu fiz
Na verdade, nas minhas aulas e no curso de especialização, a gente divide essa categoria, né? E é bem interessante porque nós fazemos uma categoria de divisão pedagógica, Uhum. de uma divisão, eu até coloquei aqui, a nível pedagógico, a nível de estruturas de Uhum. órgãos e dentes, a nível, tem até uma parte criminal que a gente, a nível estatístico, né? A nível estatístico, a gente pode até ter Ok. um estudo voltado para a parte criminal, né? Falando na parte judiciária, né? Vamos Exacto, en la dizer parte assim. judicial. E eu até dei risada aqui desse estudo, porque eu não sei se muitos dentistas. Acho que a parte de especialização de odontologia legal, que é a odontologia que rege a parte judiciária, inclusive, onde a gente consegue reconhecer através de crimes. Por que eu estou dando essa entrada nessa parte, doutora? Porque, assim, existe uma teoria de um estudo há muitos anos atrás Ujú. que profissionais da odontologia faziam estudos com pessoas que eram criminosos, né? Na Ok. verdade, eles chamavam de delinquentes, Ajá. né? Então, eles falavam que a maioria dos delinquentes que faziam roubos e crimes durante o dia, Ujú. que eram mais descarados, isso é a teoria de Lombroso, chamado teoria de Lombroso. Ok. Diz que essa teoria diz que essas pessoas mais descaradas, os delinquentes mais descarados, que fazem os crimes durante o dia, tinham uma tendência maior a ser classe 2 ou a classe 3. E Wow. os que eram mais, e os que eram mais, No, no, es e os que eram. que son estudios, o sea, son estudios científicos y fíjate lo que tú dices y jamás en mi vida yo me va a pasar por la cabeza que esa característica predomina, ¿no? En ese Uhum, estudio. Wow, sim, wow, wow. exato. Isso foi nos anos 60. Más. E tinha um seguidor dele que ainda fazia brincadeiras nesse sentido, que dizia que quem assaltava à noite tinha mais tendência à classe 2. Então, assim, esse estudo foi um boom na parte de odontologia legal e na parte judiciária, né? E eu achei interessante quando eu fui fazer as pesquisas de falar a respeito disso, porque, na verdade, o que me chamou mais a atenção foi a divisão de como isso acontece, né? Essa divisão que você acabou de me perguntar, né? Essa região, ela compreende vários sistemas. Mm. Sistema de digestão, sistema circulatório, sistema genital. E essa região, ela está envolvida não só com os sistemas de forma fisiológica e patológica. Ela está relacionada com esses dentes devido não só à anatomia, mas também com a parte fisiológica. E junto a isso existe a parte emocional. Fíjese, qué bien. Entonces, fíjese la importancia, o sea, lo importante que es la cavidad bucal, lo importante que son los órganos dentarios. Uhum. Wow. E aí existe também a classificação por quadrante, né? Ajá. Enquanto você tem o sistema emocional, o sistema pedagógico, o sistema fisiológico e o sistema patológico, com o sistema respiratório, circulatório e digestivo vinculados, cada grupo rege não só pela anatomia, mas aí entra um pouquinho a medicina tradicional chinesa. O estudo dessa medicina Ajá. tradicional chinesa que nos ajuda a entender que existe uma troca de energia em relação a essa face vinculada a esses órgãos, que aí é um outro tipo de estudo. Imagínate.
O sea, que esto es todo un mundo, ¿no? O sea, complemento, o sea, es la emoción, son los sistemas del cuerpo, o sea, todo está ligado, ¿no? Uhum, Correlacionado. sim. Ahora bien, fíjate que es interesante y a mí me gustaría que por lo menos detallaras un poquito, o sea, que puedas hablar sobre algunos dentes, ¿verdad? Gente, Relacionados con cuál sistema. Por ejemplo, pues, o sea, un ejemplo. vamos lá. Se a gente relacionar o incisivo, vamos colocar assim, incisivo central, incisivo central e lateral superiores, Ajá, né? Eles se encontram na maxila, e se a gente falar do sistema sensorial deles, nós falaremos do sistema urogenital, ok. falaremos do sistema de dentes e ouvidos, falaremos de nariz e de cheiros, Ajá. que estão interligados à terminação e à localização vascular e de implantação desses dentes. E aí existe coligado a isso a parte emocional e temos como tratar e avaliar se esse sistema urogenital, sistema ósseo ou sistema de dentes, ouvidos, narizes, cheiros, falando no sentido sensorial, né? Ok, Nós podemos, em cima desse grupo dentário, vamos supor um outro grupo dentário, um outro ok, grupo, caninos. ok, Os caninos estão ligados aos olhos, a questão da visão. Então, o que a gente consegue? A gente consegue ver variações e alterações em relação. Isso tem uma relação com a nossa articulação. Todos esses dentes e esses sistemas, eles estão interligados com a parte de articulação. Então, se eu chegar e falar assim, eu estou com problema no meu incisivo central superior e nos meus caninos. Então, nós temos que ter uma atenção maior ao sistema urogenital, aos ósseos, aos dentes e à região de ouvidos, nariz e cheiros, né? O que está debilitado? Tanto é que na época do Covid, vamos dizer assim, a maioria das pessoas apresentaram tratamentos endodônticos na região de primeiro de incisivos centrais superiores e laterais. Houve um aumento de tratamento endodôntico nessa região devido às sequelas do Covid. Isso é um estudo estatístico, né? Uau. Em relação aos primeiros premolares, o que a gente vê? Sistema endócrino, a gente consegue ter alteração. Sistema endócrino, o que a gente encontra? Problemas de estomatite, aftas, que mais? Vamos dizer assim, problemas musculares. E o que a gente pode perceber em relação à articulação? Porque é tudo uma sequência. Se você vê uma alteração no sistema endócrino, você consegue ver uma alteração em ombro, uma alteração em cotovelo, alteração de mãos, pés ou dedos dos pés. Então, o que a gente consegue fazer em cima desse estudo? Primeiro, avaliar cada sistema, de que forma que esses sistemas estão vinculados a esse sistema que rege cada grupo dentário. Apenas para exemplificar, né? Agora, veja só. Como que a terapia neural trata disso? A terapia neural, ela é um pouco mais invasiva, porque se ela já está desencadeando dores fortes, você tem que ir tratar isso estimulando por intermédio do nervo trigêmeo. Ou a base dele, que existe um nome específico, que agora não me lembro, mas assim, é através desta base que você estimula através da procaína, o que é um pouco diferente
da odontologia integrativa quando se tem prevenção e não tem ainda a doença instalada. Então, existem estágios de evolução dessa patologia. Predisposição e não instalação. Aí a gente atua apenas com uma medicina preventiva na odontologia. Eu costumo dizer que nós somos médicos dentários, né? Porque na Europa, graças a Deus, a gente tem essa valorização de como nós somos tratados, e tanto na América Latina também, somos tratados como médicos dentários. Nós fazemos parte de uma especialidade da medicina. Então, a medicina preventiva, ela tem que ser incorporada, e isso foi autorizado há pouco tempo, mas essa odontologia integrativa, ela tem que ser colocada e integrada em todas as especialidades, que é o que falta, porque a gente consegue, inclusive, se eu for ficar falando aqui de todos os grupos, nós vamos... No, Instagram no saca. Instagram va a decir, no, ya está bueno, o sea, no. A gente vai fazer a live até amanhã, até vamos ficar 24 horas aqui fazendo live. Mas assim, o que nós estamos querendo deixar as pessoas cientes é que para cada especialidade, a terapia neural, ela não tem um protocolo certo, mas existe uma conduta certa para se chegar na eliminação daquela dor. Mas a odontologia integrativa, no geral, ela tem um protocolo preventivo e personalizado para cada especialidade, de acordo com o grau da evolução ou não evolução da patologia. Okay. O que nós estamos querendo incorporar de agradável a tudo isso, no caso da harmonização orofacial, a gente pode diminuir a dor das picadas, das agulhas, com um protocolo e com produtos. E, graças a Deus, produtos naturais, né? A gente pode até usar um outro tipo de anestesia, até mesmo a procaína, mas eu acredito que a procaína seja muito forte, apenas para uma analgesia facial, para diminuir o limiar da dor de uma harmonização. Porque eu ainda vejo muita gente não fazendo a harmonização, doutora, por causa disso. Por causa dessa dor e medo, receio, né, de receber o ácido hialurônico, claro, né? E eu acho que todas as pessoas que me procuram falam, ai, doutora, mas eu tenho medo, dói, não dói. E agora você falou que o meu intestino tem ligação aqui, na região frontal. Então chega até assim ser uma coisa, né? Óbvio que não é dessa forma, né? Sí, sí. Es lo que a gente explicó, ¿no? El miedo, no, totalmente. O sea, muchos pacientes les da miedo, mucho miedo. Y ciertamente, claro, es un tema donde utilizamos agujas. Entonces tú cuando hablas de prevenir y de poder también controlar ese dolor, ¿no? De verdad que es una forma que podemos, o sea, una herramienta, ¿no? Que podemos utilizar también. Excelente. Entendeu? Não, então, quando eu entrei em contato com o MEC para ver, porque assim, a primeira coisa, eu quase apanhei, né? Eu quase apanhei quando eu publiquei que era medicina naturista, porque imagina, uma dentista publicar medicina naturista, né? Aí eu falei assim, mas o mestrado, a nomenclatura do mestrado dado pelas universidades da Europa e da América Latina e dos países brasileiros falam que a medicina, ela é uma medicina naturista, porque ela está vinculada a procedimentos preventivos e vinculados à medicina tradicional chinesa. Inclusive, os profissionais que fazem esse mestrado, eles não são só dentistas. Tem médicos dermatologistas, tem médicos, tem fisioterapeutas, tem biomédico, tem enfermeiros que praticam o mesmo procedimento. E óbvio que doutores são quem tem doutorados pela legislação, mas eu quase apanhei quando eu utilizei o termo. Aí na mesma hora eu procurei, né, o Conselho Regional de Odontologia e perguntei, eu falei, olha, é que como a gente está estudando na Europa, a gente
maxilar, está tão acostumada a ser chamada de médica dentária, que a gente não tem receio de colocar que é uma odontologia preventiva integrativa vinculada a uma medicina preventiva e também é uma medicina de conhecimento acupunturista, que dá duas formações. A gente tem duas formações. A gente se forma como especialista de uma odontologia, de uma especialidade de uma terapia integrativa e mais ROF. É uma terapia integrativa e endo. É isso que nós estamos tentando dizer, que teria que, assim, para ontem, teria que estar já sendo colocada tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? Isso que nós comentamos, né? Claro. E é muito interessante porque, assim, as pessoas falam, nossa, mas como assim? Ai, nunca ouvi falar disso, e os casos começam a aparecer, e você tem várias outras terapias. Você pode conciliar uma odontologia convencional, uma odontologia preventiva e uma medicina convencional, né? Existe uma interligação, onde a gente trabalha com hipótese de diagnósticos, mas que a gente até sabe qual é o diagnóstico, mas a gente só deixa para ser fechado esse diagnóstico através de um médico, mas a gente tem como prevenir esse diagnóstico para que ele não se incorpore e não permaneça. A gente tem como prevenir através dos dentes. É isso que era a confusão, a disputa, né? A rivalidade. Sí, 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 no. Es que, no, y fíjate que hay un interrelazado entre médicos, odontólogos, enfermeros, o sea, toda la salud, o sea, y está bien porque un médico debe tener una ligazao, ¿sabes? Debe estar junto al odontólogo también, porque Sim. es importante, porque hay patologías que probablemente su causa o su raíz no sea médicas netas solamente, sino es odontológica. Entonces, eso es una de las cosas que yo digo, o sea, hay disputa entre tantos, ¿verdad? Entonces, la idea es unir, ¿no? Unir, o sea, poder falar, poder discutir, o sea, es para el paciente en realidad, o sea, es el beneficio, es la salud, ¿no? Salud de todos estos pacientes. Ahora dime algo, en tu instituto tú estás dando esta capacitación, ¿verdad? Estás dando todo estos cursos, estos entrenamientos, ¿cierto? Sim, nós estamos fazendo a primeira turma, é com muito prazer que nós estamos formando a primeira turma de odontologia integrativa. Nós temos todo um cronograma desse curso e que está voltado para as terapias integrativas, né? Nesse caso entra acupuntura, auriculoterapia, cromoterapia, Me encanta. fitoterapia. Que en el oído, o sea, aquí también hay parte sensorial, o sea, es interesante, buenísimo. É que, assim, existe uma necessidade de uma visão dinâmica, né? Existe a necessidade de uma visão dinâmica, porque, assim, eu até tinha colocado aqui, eu faço dentro do curso um protocolo de exames avaliando pulso, avaliando língua, avaliando saliva, mas não é uma anamnese de uma consulta só de cavidade bucal, como a gente costuma fazer nas consultas convencionais só de cavidade bucal. Eu solicito esse exame, inclusive, com o tipo de saliva, o pH dessa saliva, o problema se tem ou não na língua, e isso é ensinado nesse curso. É pedido exame de cortisol
para ver quantidade de cortisol, para ver nível de estresse, se é existente ou se é inexistente. Então, assim, existe uma maneira de você valorizar o seu serviço após fazer esse curso, cobrando essas consultas, porque você não é mais apenas uma dentista que faz dentística. Não tô eu não estou desmerecendo nenhuma especialização. Pelo contrário, eu estou enriquecendo e valorizando os nossos colegas profissionais. Porque se ele colocar um curso de dentística aliado com a terapia integrativa, ele vai ficar muito, muito rico em conhecimento. Se ele fizer uma harmonização orofacial com a odontologia integrativa, 2 certificados em um único curso, ele consegue dar 2 certificados e valorizar cada vez mais o curso dele. Porque, assim, a dentística, a endo, a ROF, ela é uma técnica. Ela é uma técnica com protocolos de atendimento. E a terapia neural, ela é um estudo personalizado e individualizado de cada paciente. E a odontologia integrativa, ela tem protocolos. E a terapia neural, quando a gente fala protocolos, é sempre aquela mesma coisa. Sim, o protocolo, ele é um protocolo básico juntamente com um procedimento personalizado e individualizado. Então, é isso que às vezes a gente não se faz entender. E é essa dificuldade que a gente está tendo, estamos tendo, né? De incorporar a odontologia integrativa e a terapia neural. Porque a terapia neural aparece em casos muito pesados, mas tem casos mais leves que também só são vinculados a uma estética. E uma outra coisa importantíssima, além de tudo isso, nós temos a parte nutricional. Que existe também os hábitos de quando a mãe gerou, os hábitos de quando o pré-natal, o pós-natal. Então, assim, a conduta em pediatria, às vezes você tem apenas o hábito, e existem médicos que já consideram diagnóstico. Por exemplo, em doenças psíquicas, mentais e psicossomáticas, a terapia integrativa, a odontologia integrativa, sai na frente de muitos médicos, inclusive, também não estou desmerecendo o estudo dos médicos. O que nós estamos querendo dizer é que a gente tem um nível de conhecimento mais elaborado e minucioso, detalhado, para que a gente possa dar a certeza daquele diagnóstico. E muitas vezes é um hábito de uma criança e não é diagnóstico. Até mesmo de doenças, patologias psíquicas, mentais e psicossomáticas, porque entra também, eu até hoje coloquei biocibernética analítica e cognitiva. Porque quando a gente estuda o sistema bucal que está vinculado a todos os outros sistemas a nível pedagógico, sensorial e emocional, nós não temos como deixar de lado a psicologia e a nutrição. Então, o que a gente... Entendeu? O que a gente consegue deduzir de tudo isso? Que é um conjunto de estudos onde a gente consegue não só fechar um diagnóstico com uma hipótese de diagnóstico, mas prevenir esse diagnóstico ou melhorar concomitantemente com uma medicina convencional. É isso que nós estamos tentando dizer. E eu já vi casos de cura, vários casos de
procura. Eu tenho um caso que eu estou publicando um artigo agora, até eu preciso agradecer o pessoal da revista Simetria, que está sempre com a gente na FACOP, né? Sim. E o pessoal também que está nos ajudando com a publicação do livro, né? O pessoal da editora. Já fizemos contato com 3 editoras, está faltando só terminar de corrigir para poder a editora já lançar, né? Falta pouco agora, falta Qué pouco. bueno, qué Então, bueno. e a gente já está com um caso de trigêmeo que a gente conseguiu só com massagens faciais e acupuntura. Só com isso e mais uma teoria vinculada ao estudo psicológico, analítico e cognitivo. Então, assim, não tem como. Não significa que nós vamos ser psicólogos, não é Claro, isso. A gente não claro, pode, né? claro. Mas a gente precisa estudar um pouco da psicologia para entender os problemas vinculados ao sistema bucal como problemas emocionais que interferem nesse sistema circulatório, respiratório, digestivo e também emocional, né? Isso que nós estamos, né? E é No, no, isso. excelente. Excelente, doctora. Es que no, no, es que después tenemos que hacer otro, o sea, para poder seguir hablando, porque es mucho, son muchas cosas que hay que aprender. Hay mucho, 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 mucho. Pero es interesante, interesante. De verdad que me encanta mucho. Sé que hay que, tienes razón, hay que ampliar para tener una mejor visión, para tener más conocimiento de cómo vamos a tratar nuestros pacientes. O sea, de verdad que sí. Me É, encanta, doctora Sandra. eu, Me encanta. eu coloquei algumas doenças, até para, no caso, assim, eu só quero lhe chamar a atenção para algumas coisinhas assim, por exemplo, as doenças respiratórias, as que mais a gente consegue diagnosticar e amenizar através dos nossos estudos, são bronquites, rinites e sinusites. A gente consegue prevenir com a odontologia integrativa e também com a terapia neural. E todos esses problemas respiratórios estão vinculados a algo que ocorreu lá atrás ou apenas fisiológico. Então a gente consegue ver quando é algo vinculado ao emocional e quando é algo vinculado apenas à parte fisiológica e patológica, vamos dizer assim. Uma outra coisa também, por exemplo, as disfunções gástricas, né? As disfunções gástricas, a gente pode dizer úlcera, ingestão, aftas, azias, da onde que está vindo isso? Sistema digestivo. Então, precisa ver o que vem acontecendo e por quê. Então, a gente consegue ter os porquês, né? Disfunção hepática. Tá tendo sinais e sintomas de enxaquecas, disfunções hepáticas e intoxicação. Sistema do fígado. O que eu preciso complementar nesse nosso bate-papo aqui é que a medicina tradicional chinesa ela divide um pouquinho isso de uma forma diferente. Porque nós, com os chineses, eles têm uma crença e uma forma de criticar, de julgar e de acreditar ou não acreditar. É o chamado Tao, taoísmo, que eles chamam, que é cético, né? Eles não acreditam naquilo que eles não veem, que eles não possam tocar, e eles acreditam que o que não se vê e não pode tocar não existe. Mas existe o sentimento. Isso tudo está vinculado a uma energia de Yin e Yang. E essa energia Yin e Yang é o equilíbrio que existe dentro do nosso corpo, do nosso sistema todo do corpo humano. Tanto a nível de sistema nervoso central, simpático e parasimpático, né? Só que o estudo deles é um pouco diferente, porque tudo para eles é vinculado a 5 elementos. E esses 5 elementos
São os 5 elementos que regem terra, ar, fogo, metal, Uhum, madeira. Então, uhum, assim, é um estudo lindo, é um estudo muito legal, onde a gente consegue ter um resultado excelente. E os pacientes, eles valorizam não só a saúde deles, mas eles valorizam o profissional. E isso é muito bacana. E a gente pode cobrar um valor acessível a esses pacientes. A gente pode cobrar um curso desse também de uma forma acessível aos nossos alunos. A gente pode incorporar isso dentro da sua especialização, da especialização de orto, da especialização de endo. E isso assim, para a odontologia, eu acho que é uma vitória. Eu acho que é uma conquista a mais para nós dentistas, né? É isso que a sí, gente está. sí. No, no, es buenísimo. De verdad que sí, doctora, súper agradecida. Sé que podemos pasar aquí todo el día, pero de verdad gracias por esta información. Ya de todas formas sé que en tu instituto, en Odontotedesco, estás impartiendo parte de esto, o sea, el programa, un contenido programático que tiene que ver con la terapia neural, con la medicina Sim. integrativa, con todas estas herramientas que son fabulosas y que por supuesto nos van a ayudar a dar mejor tratamiento a los pacientes. De Uhum. verdad que gracias por haber aceptado mi invitación o nuestra invitación. Gracias por estar con nosotras en Catarsis. Y de verdad que, bueno, espero conocerte pronto, espero verte. De verdad, gracias, Beijo, doutora. doctora. Eu que Gracias. agradeço. Muitas graças, Qué linda. digo eu. De Foi um prazer. verdad. Até Un mais. beso. Vamos nos falando. Chao, chao. Beijo. Tchau.